Marcos Capeta é inimigo de morte de vários policiais militares, mas abriu uma trégua neste ódio no início de 97. Ele se uniu ao cabo da PM Almir de Matos para assaltar um carro que levava R$106 mil para o Banco do Brasil de Serrinha, a 65 quilômetros de Feira de Santana. O programa Linha Direta era realmente assustador para as crianças e até para os adultos, entre os anos de 1999 e 2007 na TV Globo. A atração foi apresentada no início por Marcelo Rezende, já falecido, e também por Domingos Meirelles, que permaneceu até o último episódio. Durante a exibição de Linha Direta, eram feitas simulações dos fatos em mais de uma versão, se houvesse dúvida ou controvérsia de como o crime aconteceu. Ao final do programa, o apresentador fornecia telefone e até e-mail para quem quisesse fazer alguma denúncia anônima. Desde a estreia do programa, houve a colaboração para a prisão de 431 foragidos. Em 2002, entidades como o Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos Humanos e familiares de vítimas de crimes impunes pediram por meio de um abaixo-assinado a continuidade de Linha Direta. Apesar do apelo da sociedade em geral, o programa deixou de ser exibido em 2007. A respeito das manifestações de entidades ligadas aos direitos humanos pela continuidade do programa Linha Direta, por seu reconhecido interesse público, informamos que a Rede Globo passou a adotar o programa de temporadas. Mesmo com êxito e importância comprovados, os programas tiveram sua exibição suspensa, passando para uma reavaliação para a exibição futura, informa a Central Globo de Comunicação, através de uma mensagem no site do programa. Vocês agora vão ficar com os casos mais intrigantes que o Linha Direta já exibiu. 1. Chacina de Acari, quando 11 jovens pertencentes à favela do Acari, no Rio de Janeiro, foram assassinados, 1990. 2. Zuzu Ângel e sua morte suspeita em um acidente de carro na estrada da Gávea, no Rio de Janeiro, em 1976. 3. A maldição do edifício Joelma, em 1974, onde um grande incêndio matou 191 pessoas e deixou mais de 300 feridas. 4. As cartas de Chico Xavier, onde o médium psicografou 3 assassinatos, cujas cartas foram aceitas pela Justiça Federal. 5. O Vampiro de Niterói, 1990, onde meninos entre 1 a 6 anos de idade eram assassinados e o sangue das vítimas ingerido pelo assassino. Foram 17 mortes. 6. O crime da mala, que foi quando um imigrante italiano assassinou e colocou o cadáver da sua esposa em uma mala, no século XX. 7. O caso da menina Ana Lídia, que tinha apenas 7 anos, que foi morta e em seguida abusada, em 1973. 8. Máscaras de Chumbo, 1966, onde as vítimas morreram sob condições estranhas, sem tiros, sem facadas, estavam apenas com máscaras de chumbo na mão. Muitos dizem que foi uma tentativa com contato alienígena. 9. Césio 137, em 1987, que foi causado pelo contato de várias pessoas com uma cápsula de Césio 137. 675 pessoas foram contaminadas e 4 morreram. 10. Caso Mônica Granuso, em 1985. Ela teria morrido ao cair de uma varanda para escapar de um abuso. O corpo foi encontrado enrolado em um cobertor em um barranco. 11. O naufrágio da embarcação Bateau Moche, onde 55 pessoas morreram. Muitos acreditam que a superlotação foi a causa do acidente. 12. O caso Carlinhos, 1973, onde o menino foi sequestrado dentro da sua própria casa, no Rio de Janeiro. Nunca chegou-se a uma conclusão do que aconteceu com Carlinhos. 13. Chacina da Candelária, 1993.
Aconteceu próximo à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. 8 crianças em situação de rua foram mortas por policiais. 14. O Bandido da Luz Vermelha, 1942, onde o assassino criou sua marca registrada ao carregar uma lanterna com o bocal vermelho. Ele cometeu 77 assaltos e 4 assassinatos. 15. Caso Chico Picadinho, onde Francisco da Costa Rocha, um serial killer brasileiro, matou e esquartejou 2 mulheres entre 1966 e 1976. 16. A Fera da Penha, 1960, onde Neide Maria sequestrou e matou uma criança de 4 anos no Rio de Janeiro. 17. A Tragédia do Gran Circo Norte-Americano, 1961, em Niterói, no Rio de Janeiro, onde mais de 600 pessoas morreram e mais de 800 ficaram feridas. Há exatamente 15 anos, no dia 6 de dezembro de 2007, o Linha Direta deixava de ser exibido pela Globo. O programa, que havia sido rapidamente apresentado em 1990, voltou posteriormente em 1999, totalmente repaginado, contribuindo para a resolução de centenas de casos. Conheça agora algumas curiosidades sobre a atração. Segunda versão. Pouca gente se lembra, mas originalmente a atração foi ao ar entre 29 de março e 24 de junho de 1990. A primeira versão tinha a apresentação do jornalista Hélio Costa, criador do formato, e era exibida às 22h30, após atrações como o TV Pirata e Chico Anísio Show. O programa reconstituía crimes reais, buscando solução para mistérios ainda não resolvidos, com a exibição de fotos e dados sobre os suspeitos. O jornalístico incentivava os telespectadores a fornecer informações sobre tais foragidos. A volta do formato. 8 anos mais tarde, em 1998, a Globo começou a estudar a volta do formato. Naquele ano, Marcelo Rezende entrevistou o serial killer Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, como piloto do programa. A entrevista foi exibida no Fantástico e ganhou imensa repercussão, devido ao tom pesado da conversa. No total, foram 7 meses de preparação para a estreia do Revival. A estreia chamou a atenção da mídia. No dia 27 de maio de 1999, a emissora estreou a nova versão do Linha Direta, às quinta-feiras, na faixa das 22 horas, no lugar do humorístico Zorra Total, que migrou para o sábado. Na ocasião, Rezende deu declarações à imprensa afirmando não cometeria erros vistos na entrevista com o Maníaco do Parque, se referindo às críticas que havia recebido no ano anterior. O primeiro programa reconstituiu as mortes misteriosas de Paulo César Farias e Suzana Marculino, atraindo grande atenção da mídia. Central Telefônica. Em cada programa eram mostrados 2 casos que permaneciam sem solução, convidando os espectadores a contribuírem com informações sobre os criminosos responsáveis por estes, através de linha de telefone. A Globo disponibilizava uma central telefônica específica para atender os telespectadores do programa, funcionando 24 horas por dia, sem interrupções. Reconstituições. Um grande atrativo da produção era o uso de reconstituições para simular o crime, mostrando detalhes do que havia acontecido. Ao todo, cerca de 150 profissionais eram necessários para a realização da atração. Troca na apresentação. Em agosto de 2000, Marcelo Rezende deixou a apresentação do jornalístico, sendo substituído por Domingo Meirelles. A partir daquele ano, a Globo passou a disponibilizar também um site para acolher as denúncias. Criminosos se entregavam antes. Ao longo do tempo, diversos criminosos se entregaram à justiça assim que souberam que seriam mostrados no programa, mesmo antes de suas edições irem ao ar, tentando evitar que seus crimes fossem exibidos em rede nacional. Edições especiais.
Ampliando as pautas mensalmente, uma edição tinha tom diferente. A primeira variação era o Linha Direta Justiça, reconstituindo crimes e tragédias históricas, como os casos Doca Street, Chico Picadinho e Bandido da Luz Vermelha. A outra edição especial, exibida uma vez por mês, era o Linha Direta Mistério, trazendo casos sobrenaturais como a maldição do edifício Joelma, experiência de quase morte e Operação Prato. Final com saldo positivo. A segunda versão do Linha Direta teve seu último episódio exibido em 6 de dezembro de 2007. Durante os anos de exibição, a Rede Globo recebeu diversas condecorações por colaborar no combate ao crime, como a medalha Tiradentes, maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No total, mais de 380 criminosos procurados pela Justiça por crimes como assassinatos, violência sexual e sequestro foram encontrados. Desde então, a volta do programa já foi especulada na imprensa em diversas ocasiões, mas nunca ocorreu. E aí, pessoal, vocês se lembravam de alguns desses casos? Uma pena que o programa Linha Direta não esteja mais no ar, né não? Seria uma grande ajuda para toda a sociedade. O que vocês acham de tudo isso? E não esqueçam de dizer aí se vocês lembravam desses casos. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.